morei 2 décadas nos Estados Unidos e quando saí daqui, o Ricardo me ajudou bastante, né, na forma de estruturar como fiz. Eu não só comprei apartamento, tudo, realmente eu mudei para lá, né? Eu abri empresas, né, e trabalhei. Então, assim, o que eu aprendi no final das contas é que a diferença entre você fazer sem ter esse conhecimento e tendo conhecimento em termos tributários é gigantesca. A nossa legislação brasileira, ela pune muito, né? O Ricardo vai explicar, o investimento na pessoa física e favorece muito na pessoa jurídica. E isso, assim, é uma diferença enorme, né? Impressionante. Então, acho que esse conhecimento, né, seja para investir em ações, ou seja para investir em imóveis, ou no meu caso, que foi para realmente investir em empresas, ter esse conhecimento é importantíssimo para quem quiser colocar qualquer dinheiro fora do país. Parabéns. Muito obrigado, Sérgio. Bem, então passamos agora a palavra para o palestrante. Ricardo, eu gostaria que você se apresentasse melhor, Ricardo, e sua apresentação pessoal, e em seguida passasse diretamente para a apresentação do conteúdo, tá bem? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Sérgio, um amigo de longa data que me apresentou para a Panamazônia. Queria agradecer também para você, Belisário, por ter organizado esse evento. Bom, assim, rapidamente vou falar um pouco sobre quem eu sou e da minha chegada nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1990, com aquele sonho que todo estrangeiro tinha, o sonho americano. Aí eu fiz diversas coisas, eu fui procurar emprego em posto de gasolina, em restaurantes, e o que eu mais escutei era não, me perguntavam se eu tinha experiência, eu dizia que não, se eu tinha papéis para trabalhar, eu dizia que não. E até que um dia eu dei uma sorte de ir num posto de gasolina onde eu estava procurando emprego, eu encontrei uma pessoa que tinha um programa de televisão no Brasil, em São Paulo. Eu não sei se vocês conheceram, porque acho que naquela época o programa só ia para São Paulo, chamava Shop Tour, e ele estava montando uma produtora aqui nos Estados Unidos. E aí como eu reconheci ele da televisão, começamos a conversar, ele perguntou o que eu fazia, eu disse que eu estava procurando um emprego, aí ele me arrumou um emprego. Eu no início trabalhava como operador de áudio. Antigamente, para você fazer filmagens, você tinha o cameraman na frente e alguém atrás com um aparelho bem pesado para ver se o som saía direito. Se não saía, você tinha que parar tudo e começar de novo. Bom, aí depois eu virei o contato para vender publicidades. O programa foi uma época interessante, que 1990 foi quando o presidente Collor abriu para as importações para o Brasil. Então todo mundo queria vender no Brasil, mas ninguém sabia como. E esse programa de televisão, por sorte, tinha bastante sucesso, de uma audiência boa, então eu passei a ser o vendedor de publicidade desse programa de televisão. Aí eu fiz alguns bons contatos. Aí, logo depois, um dos meus clientes, que era uma rede de lojas de esportes, me contratou para trabalhar para eles, para basicamente fazer todo o contato, contratos, análise de contratos entre os negócios que eles tinham com o Brasil, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. Depois eu fiz uma empresa própria de importação e exportação, eu vendia grama sintética em alguns países, inclusive o Brasil. E depois eu fui trabalhar num escritório de advocacia, e desse escritório de advocacia, eu sempre fui independente, eu tinha minha empresa dentro do escritório de advocacia. E lá eu fiquei para poder fazer esse marketing das estruturas das companhias offshores, companhias americanas. Por eu não ser advogado, o que eu fiz para poder me destacar nesse mercado foi estudar a legislação dos países o melhor que eu podia. E foi o que eu fiz. Eu fui para todos os países onde o pessoal montava empresa. Eu fui para Bahamas, eu fui para BVI, eu fui para Holanda, eu fui para Escócia. Eu brinco que eu só não cheguei na Nova Zelândia porque não deu tempo de ir até lá. E aí, o que eu fiz? Eu realmente fui estudar a legislação melhor que eu podia. Eu fiz alguns bons contatos nesses países que até hoje eles me alimentam de informações. O Brasil estava numa ascendente nessa época, isso foi mais ou menos no ano de 98. E então eu fiz alguns bons contatos com alguns tributaristas no Brasil, que até hoje nós temos parceria, eles me alimentam de informações do que se pode fazer no Brasil, o que deve se fazer no Brasil usando estruturas internacionais. E
basicamente é isso. E aqui nos Estados Unidos, né, a gente, quando precisa que seja dado um conselho legal, a gente passa para um tributarista, mas eu estou sempre, não querendo ser um advogado aqui, eu estou sempre me atualizando. Nós tivemos uma reforma tributária que eu vou conversar a respeito na nossa apresentação do presidente Trump em 2017. Eu, desde então, já atendi, acho que uns 5 seminários distintos para saber o que mudou, o que precisa fazer. Então, basicamente, essa é a minha história. Então, olha, eu queria agradecer também a todos vocês por estarem aqui presentes. A gente sabe como hoje em dia é difícil a gente tirar, nem que seja 40 minutos, 1 hora, para poder ouvir uma live, ainda mais hoje que tem live todo dia, né? Eu recebo convite de live basicamente todo dia. Então, eu realmente agradeço vocês por terem me dado essa oportunidade de estar falando para vocês. Bom, se você quiser, Belisário, podemos então já partir. Eu fiz uma apresentação de PowerPoint para vocês terem na tela, e a gente vai seguindo. Veja, eu deixei a parte das perguntas para o final. Nós somos um grupo seleto, se vocês sentirem necessidade de fazer perguntas durante, eu não tenho problema nenhum com isso. Fiquem à vontade. Já está aparecendo, acho que é aqui, não está? Já. Deixa eu só abrir direito, só um minutinho. Bem, pronto, tá aí. Ok, perfeito. Então tá bom, sobre a Dimax. A Dimax International Services é a minha empresa. Basicamente, nós somos uma consultoria tributária e sucessória. O que nós adicionamos de valor é o seguinte, na minha opinião, nós tentamos encontrar a estrutura mais econômica, mas que vai de encontro com aquilo que o indivíduo necessita fazer. Nós trabalhamos basicamente com clientes estrangeiros, o nosso foco são clientes estrangeiros que fazem investimentos nos Estados Unidos. E também a gente consegue ajudar em alguns casos, como Portugal, porque em Portugal eu tenho alguns clientes brasileiros que se mudaram para Portugal, então hoje são residentes fiscais em Portugal, então através deles e dos tributaristas deles eu aprendi muita coisa. Não sou um expert, mas eu tenho os contatos para colocar as pessoas com os experts quando necessário. E a gente tem uma certa noção, né, do que acontece lá. Pode seguir. Bom, então, basicamente, como eu havia falado, a nossa empresa é uma consultoria para determinar a melhor solução para cada caso, quer dizer, aqui não tem receita de bolo, a gente é mais um alfaiate, vamos dizer assim, a gente quer pegar cada cliente individualmente, ver a necessidade que esse cliente tem e achar a solução, como eu disse, mais econômica, mas que vai de encontro com a necessidade dele. Então, nós vamos falar um pouco sobre investimentos de Portugal no final da apresentação. Vamos falar, então, basicamente as coisas que nós aqui fazemos mais, que é assessoria para investimentos nos Estados Unidos, tanto para investimento financeiro como para investimento imobiliário, a compra de participação em uma empresa, que isso acontece até que com uma certa frequência, a constituição de uma filial no exterior, o entreposto para exportação. Vamos falar bastante, que acho que isso é o foco da apresentação, sobre o planejamento sucessório e o testamento, ou o trust, ou a fundação para uma estrutura, para ser, vamos dizer assim, o acionista de uma estrutura, se ocorrer uma morte por acidente de alguém. Pode seguir, Belisário. Bom, antes da gente falar, então, sobre os investimentos propriamente ditos, eu coloquei aqui um gráfico que a fonte é o Banco Central do Brasil, que mostra os investimentos dos brasileiros no exterior nos últimos anos em bilhões de dólares. Então, vocês veem que em 2011 os brasileiros investiram 280 bilhões, em 2012 350 bilhões, 2013 392 bilhões e assim sucessivamente. Como vocês podem ver, todos os anos teve um crescimento, exceto 2015 para 2014, caiu de 450 para 446, depois subiu de novo. Depois nós tivemos entre 2018 e 2017 uma pequena queda também. E em 2020, os brasileiros investiram 558 bilhões de dólares no exterior. Veja, a diferença de 2020 para 2011, quer dizer, são 10 anos que nós estamos contabilizando aqui, é praticamente o dobro. Quer dizer, se fosse 560 bilhões, seria exatamente o dobro. Então, é praticamente o dobro. Então, a gente percebe o apetite dos brasileiros, das empresas e dos indivíduos em fazer investimentos no exterior. Óbvio que não tudo esse investimento foi feito nos Estados Unidos, mas uma boa parte dele seguramente sim.
E tanto é verdade que os brasileiros gostam de investir nos Estados Unidos, que nós temos aqui listado alguns dos principais bancos brasileiros que têm sede nos Estados Unidos. O Banco Itaú, o Bradesco, a XP, tem também o Banco Safra, o Banco do Brasil. E veja, seguramente uma das razões principais deles terem uma sede aqui é para poder atrair o investimento dos clientes deles do Brasil para investirem com eles nos Estados Unidos, para que eles não corram o risco de perder esse cliente para alguma outra instituição financeira. Pode seguir, por favor, Belisário. Bom, os brasileiros investidos em imóveis no exterior, o que eu tenho aqui é inclusive eu mandei para o Belisário esta página que saiu num relatório do Estado da Flórida, da Associação dos Corretores de Imóveis do Estado da Flórida. Entre agosto de 2019 até julho de 2020, os brasileiros investiram no Estado da Flórida 1,4 bilhões em imóveis, foi o segundo país que mais investiu, tirando o Canadá. E vejam só como é interessante, nós estamos falando aqui de março a julho de 2020, nós tivemos um período de pandemia, que os brasileiros nem podiam entrar aqui nos Estados Unidos. E eu conversei com alguns corretores de imóveis e eles me disseram que muita gente fez compra de imóveis através das plataformas virtuais, por Zoom. Eu falei, mas como que fizeram isso? Falou, não, ele já conhece a gente, confiou na gente, a gente mostrou que era um bom negócio. Então isso mostra o apetite que o brasileiro tem, né? Nós vamos mais depois falar sobre Portugal também. Lá também os brasileiros estão comprando bastante imóveis ainda. Pode seguir, Belisário, por favor. Bom, aqui eu coloquei o porquê que eu devo, né, falando do brasileiro, porque eu devo investir parte do meu patrimônio, por menor que seja, fora do Brasil. Então, eu diria que, assim, algumas vantagens. Normalmente se vai investir em países estáveis com moedas estáveis. Por exemplo, Estados Unidos é um país estável, com uma moeda estável, com o dólar americano. Se a pessoa for investir em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, ela também vai estar investindo no euro, que também é uma moeda estável. Então, é interessante, na nossa opinião, que se ponha um pedaço do patrimônio para se investir numa moeda mais forte, numa economia mais estável. Também tem a diversificação, né? No mundo mais complexo, instável, volátil, ter uma pequena parte do patrimônio em outras economias pode ser vantajoso. Por exemplo, vamos falar de algumas vantagens que se tem de investir no mercado financeiro americano, por exemplo. Veja, primeiro, assim, eu acho que o ponto principal é que no mercado financeiro americano, o estrangeiro não paga imposto sobre ganhos de capital. Eu chequei há pouco uma ação da Apple, né, que eu gosto da Apple, hoje fechou em $150 e 19 centavos. Então, se um indivíduo comprar uma ação da Apple hoje a $150 e vender na semana que vem ou no mês que vem a 155, a 160, sobre esses 5 ou 10 dólares de ganho de capital, ele não vai pagar imposto nos Estados Unidos. Uma outra razão é a diversificação de produtos que se tem no mercado financeiro americano. Então, se a pessoa quiser investir só em bancos, existe um índice que chama XLF, que só investe em bancos. Se a pessoa quiser investir só em as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem um índice acessível que é o S&P 500, que só investe nessas 500 maiores empresas. Se a pessoa quiser investir só em empresas de biotecnologia, existem fundos que investem só em empresas de biotecnologia. Se as pessoas quiserem investir em empresas ainda no estágio de pre-IPO, é possível. Eu conheço gente aqui que investiu no Airbnb, na Uber, antes delas ficarem públicas. Então, eu acho que toda essa diversificação faz com que também o pessoal se atraia em ter uma parte do investimento fora, né, nesse caso nos Estados Unidos. Também é muito fácil fazer o planejamento sucessório e eficiência tributária sobre as heranças. Desculpa aqui que saiu errado, né? Mas a gente corrige depois. Vocês vão ver mais para frente que nos Estados Unidos é muito fácil, e eu acho que em outros países também, você fazer um planejamento sucessório que tenha uma eficiência tributária interessante e que as pessoas deixam de pagar imposto sobre a herança. E na maior parte dos países, nós vamos ver que se é isento de pagamento de impostos locais. Pode seguir. Bom, então vamos falar agora das principais maneiras de um brasileiro investir no exterior. Veja, se um brasileiro vai fazer um investimento no exterior,
em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália. O que acontece? Se ele investir em nome da pessoa física, ele vai estar sujeito a impostos sobre variação cambial e sobre variação de investimento no Brasil. Então, vamos fazer hipoteticamente aqui um exercício. Vamos imaginar que esse indivíduo investiu 100 mil dólares num câmbio de R$ 5 ao dólar. Então, ele investiu 500 mil reais, vai investir 500 mil reais. O que acontece? Se no mês que vem o câmbio tiver 5,10 e o investimento dele também foi bem feito, vamos imaginar que a pessoa que está investindo o dinheiro dele em Portugal, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, onde quer que seja, fez esses 100 mil virarem 110 mil. Ele também vai estar sujeito a pagamento de impostos no Brasil sobre os ganhos de investimento. Se esse indivíduo tiver esse investimento em nome de uma companhia estrangeira, no caso uma companhia offshore, ele vai todo ano declarar as ações da empresa pelo valor de aquisição. Há um item no imposto de renda do Brasil, se isso não mudou, que diz aquisição de cotas de empresa no exterior. Então ele vai declarar, por exemplo, eu tenho 50 mil cotas, que é o número de cotas standard, de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas chamada ABC, e essas cotas valem 100 mil dólares. Todo ano ele vai declarar essas cotas pelo valor de aquisição. Se um dia ele trouxer dinheiro de volta, o excesso desse dinheiro é que ele vai pagar impostos. Então, vamos lá. Agora vamos voltar nas principais maneiras de um brasileiro investir no exterior. Essa maneira que eu vou mostrar tem desvantagens. Então, vamos lá. Para o Brasil, o que eu acabei de falar, pode estar sujeito a imposto sobre variação cambial e sobre ganhos de investimento. Nos Estados Unidos, existe um imposto de sucessão que o estrangeiro paga sobre todos os montantes que passarem de 60 mil dólares dos bens que ele detiver nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o americano tem uma isenção de 11 milhões e meio. Todo ano esse valor cresce por conta da inflação. E pode ser que um dia mude, mas nesse momento é isso. O estrangeiro sempre foi, desde que eu comecei a trabalhar nisso, 60 mil dólares. Então, o que passar de 60 mil dólares, esse indivíduo estará sujeito a pagamento de impostos nos Estados Unidos. Quais são os conceitos de bens? Eu mostrei aqui nesses quadros, ações de empresas americanas. Então, se o indivíduo tiver ações da Apple, da Google, da Microsoft, ou que é muito comum hoje, índices, o índice do S&P 500, como a gente falou, o índice do Nasdaq, esse indivíduo tem bens americanos, então ele está sujeito a pagamento de impostos. Uma propriedade, obras de arte, avião e um barco. Existem outros bens também, mas esses seriam os principais, né, para a gente listar. Então, vamos imaginar que o indivíduo tem todos esses bens aí em nome dele de pessoa física. Então, vamos dizer que ele tem aí, vamos fazer um exercício. Ele tem uma casa em Orlando que vale 300 mil, ele tem um portfólio de ações de empresas só americanas que vale mais 200, são 500, e ele tem mais 500 mil de obra de arte. Então, ele tem 1 milhão de dólares de bens americanos. Se esse indivíduo vier a falecer, o que vai acontecer? Vão tirar os 60 mil da isenção, sobre 940 mil que ele detém, ele vai pagar um imposto que vai de 18% a 40%. Quanto mais passa os 60 mil, mais esse indivíduo vai pagar. Para o indivíduo que vai investir também em Portugal, que eu sei que muita gente investe hoje em Portugal, estamos falando de investimentos financeiros, ele também deveria ter uma empresa estrangeira. É importante só salientar que Portugal tem algumas restrições, então é importante que seja consultado um tributarista lá para ter certeza o tipo de empresa estrangeira que deve ser colocada. No final, quando eu falar de Portugal, eu comento um pouco sobre isso também. Pode seguir, Belisário, por favor. Então vamos lá. Agora vamos lá. Se a pessoa investir através de uma pessoa jurídica, de uma pessoa offshore, as vantagens desse modo de investimento: no Brasil não há imposto sobre variação cambial, não há imposto sobre ganhos de investimento, como eu falei antes, só é devido imposto na entrega dos recursos da offshore para o investidor. O dia que ele fechar a empresa e tiver excesso desse dinheiro, ou que ele mandar dinheiro da offshore para o Brasil, esse excesso dos 100 mil dólares. E nos Estados Unidos não se paga o imposto de sucessão que eu acabei de mencionar, porque a empresa offshore não morre. Independente do acionista da empresa morrer, quem detiver as ações, nós vamos comentar mais para frente como deter as ações de uma empresa offshore, não vai continuar o negócio normalmente. Então, é importante, de fato, ter uma empresa offshore para fazer esse tipo de investimento, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Pode seguir.
Belisário, por favor. Vamos falar então, o que é empresa offshore, tá? Porque tanto se fala de empresa offshore, tem muita gente que às vezes coloca informações que não necessariamente estão corretas. Para o nosso raciocínio aqui, para os Estados Unidos, seria uma empresa constituída fora do território americano. Então, uma empresa do Brasil é considerada uma empresa offshore para esse nosso raciocínio, uma empresa da Itália é considerada uma empresa offshore. Agora, é óbvio, quando as pessoas vão fazer um investimento em ativos financeiros, as empresas offshore dos paraísos fiscais são mais benéficas, porque em todos esses locais que nós vamos citar aqui, que são, eu coloquei como principais, tem muitos outros, se vocês tiverem dúvidas depois de algum outro local, vocês me perguntem, mas as Ilhas Virgens, Bahamas, Panamá, Escócia, eu vou mostrar uma por uma agora quais são as vantagens de ter uma empresa lá. Mas vocês vão perceber que, desde que não se esteja fazendo negócios nesses locais e não se seja um residente local, um residente fiscal desses locais, não vai se pagar nenhum tipo de imposto. Então, se você quiser seguir, Belisário, pode ir em frente, por favor. Então, vamos lá. As Ilhas Virgens Britânicas, que é as BVI, British Virgin Islands, elas seguem a common law inglesa, isso é bom, porque a Inglaterra tem um histórico de ser uma legislação estável. Ela precisa de um mínimo um diretor e um acionista, pode ter mais, e pode ser a mesma pessoa, o diretor e o acionista. Não há necessidade de pagamentos de impostos desde que não se faça negócios em BVI, conforme eu falei antes. Não há necessidade também de preparação de balanços contábeis. E é um local estável com custos acessíveis. O que acontece muito hoje, só para que vocês saibam, muitos contadores e advogados brasileiros pedem que seja preparado um balanço contábil da companhia offshore, inclusive para poder fazer a CBE, né, que antes se chamava DCBE, que inclusive trocou o valor de $100 mil, foi para $1 milhão. Agora, quem não tem menos de $1 milhão, eu entendo que não tenha que fazer a CBE, mas nesse caso, quando é necessário, a gente assessora os clientes a terem um balanço contábil para fins de Brasil. Então, quer dizer, quando chega o final do ano, os próprios contadores eventualmente vão pedir que esse balanço seja feito. E o balanço, normalmente, nós preparamos nas Ilhas Caimã, que segue o mesmo princípio contábil do Brasil e das Ilhas Virgens Britânicas e de Bahamas, que é o IFRS, né? E o local é estável com custos acessíveis, ou seja, fazer uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas tem um custo bastante acessível. Pode seguir, por favor? Ok. Bahamas também segue a common law inglesa, também precisa do mínimo de um diretor e um acionista. Não há necessidade de pagamentos de impostos desde que não se faça negócio em Bahamas, também não há necessidade de preparação de balanços contábeis. O local é estável, uma empresa em Bahamas também não é custosa, e Bahamas tem uma indústria bancária forte, vários bancos, Safra, UBS, Pictet, Itaú, tem uma quantidade de bancos nas Bahamas, então é muito comum, às vezes, a pessoa ter um relacionamento bancário num banco de Bahamas, então ele prefere fazer uma companhia de Bahamas para ser a detentora dos ativos dele. Então, isso é muito comum. E tem gente também que gosta da empresa de Bahamas para outros fins. Tinha uma época que o pessoal, quando comprava barco em nome da empresa de Bahamas. Eu estou um pouco desatualizado disso, para ser sincero, sobre o negócio de barcos, mas sempre tem alguma vantagem, eventualmente, para um tipo de negócio. E isso que a gente investiga para as pessoas quando eles têm uma necessidade específica de negócio. Pode seguir, por favor. O Panamá, diferentemente de Bahamas e de BVI, ele segue a lei civil do Panamá. Lá, necessariamente, tem que se ter 3 diretores e um acionista. Não há necessidade de pagamento de impostos, desde que não se faça negócios no Panamá. Também não há necessidade de preparação de balanços contábeis. O Panamá é muito procurado por empresas na área de importação e exportação, devido a centenas de navios que de lá saem semanalmente para vários continentes. Então, é comum as pessoas, muitas vezes, terem uma empresa no Panamá que funciona como uma trade, que é onde ele faz os negócios dele de importação e exportação para os diversos países, e então ele já aproveita e já, com esta mesma empresa do Panamá que foi aberta, ele faz os investimentos dele nos bancos, na Europa ou nos Estados Unidos. Então, essa normalmente é a necessidade que o pessoal nos procura para constituir empresas no Panamá. Bem, sigo? Pode seguir, por favor.
A Escócia, ela tem um tipo de empresa na Escócia que, se o cliente detiver, ele não paga impostos lá. Então, é a Scottish LLP, que é Limited Liability Partnership. Ela segue também a common law inglesa. Lá necessariamente precisam-se de 2 sócios, pessoas físicas ou jurídicas. Os sócios podem, a gente já viu empresas na Escócia detidas, por exemplo, às vezes por 2 empresas de Bahamas, ou uma pessoa física e uma empresa de Bahamas, ou mesmo 2 pessoas físicas. Também não há necessidade de pagamento de impostos, desde que não se faça negócio no Reino Unido como um todo, né? Na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales. Também há necessidade de preparação de balanços contábeis, mas não precisa de um parecer de auditoria, ou seja, esse balanço contábil pode ser preparado em qualquer lugar do mundo, até no Brasil. E a Escócia não é considerada paraíso fiscal. Vamos lá, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre paraíso fiscal, porque as pessoas às vezes falam de paraíso fiscal, parece que estão falando um palavrão. Na verdade, todo país tem a sua lista de paraísos fiscais, o Brasil tem a dela. O que é um paraíso fiscal para o Brasil? A menos que alguma coisa mudou que eu não fui atualizado. Paraíso fiscal é uma jurisdição que chama-se privilegiada. Para o Brasil, são jurisdições onde se cobra um imposto que vai de 0 a 20%, ou seja, menor que 20%. Agora, isso não quer dizer que tenha nada de errado. Então, realmente, BVI, Bahamas, Panamá, todos esses países que a gente viu, Caimã, por eles não cobrarem impostos, eles estão numa lista de paraísos fiscais. Mas não quer dizer que ter uma empresa no paraíso fiscal esteja se fazendo nada de ilegal. Desde que, obviamente, a pessoa declare todos os investimentos que ela tem nestas empresas de paraíso fiscal no imposto de renda dela, que também não é difícil, como a gente falou no início, é simples colocar isso na declaração de imposto de renda. Então, a Escócia não está em lista de paraísos fiscais. Então, muitas vezes, existem alguns tipos de operações. Eu lembro que no Brasil, uma época, pode ser que ainda continue, operações de royalty, se cobrava 15% se a empresa não estiver no paraíso fiscal e 25% se estiver no paraíso fiscal. Então, às vezes você tem uma empresa na Escócia, pode servir para isso. Portugal também, eles dão alguns privilégios para empresas que estejam no núcleo europeu, vamos chamar assim, né? Então, a Escócia pode ser benéfica dependendo do investimento que a pessoa vá fazer em Portugal. E ela também não é um tipo de empresa custosa. Pode ir para frente, Belisário, por favor. Vamos falar um pouco então dos investimentos imobiliários agora nos Estados Unidos. Investimento imobiliário nos Estados Unidos requer um planejamento, porque diferentemente do investimento financeiro, no investimento imobiliário, o estrangeiro paga imposto sobre ganhos de capital. Tanto se ele tiver um imóvel para fins de aluguel, se tiver lucro, né, todos os anos, como no momento da venda, se ele tiver lucro. Então, existem algumas formas de comprar o imóvel. A ideal, na nossa opinião, que na verdade não é nossa opinião, esses foram alguns tributaristas consultados, nesse momento seria a pessoa física, detentora de uma empresa offshore, detentora de uma corporation americana. E por que a corporation? Porque em dezembro de 2017 passou a reforma tributária do presidente Donald Trump. Dentre algumas questões, ele mudou a tributação das corporations. Hoje as corporations pagam 21% sobre o lucro. Por que foi feito isso? Antes as corporations pagavam um imposto gradativo, né? Como a gente chama um bracket, que podia chegar até 35%. Então o presidente Trump baixou isso, obviamente, para que as empresas como a Microsoft, a Apple, deixassem os lucros delas nos Estados Unidos. Inclusive tem aí, uma das promessas de campanha do presidente Biden era de subir esse imposto para 28%, mas eu acho que agora com a crise não se falou muito disso, né? Então, por enquanto, ela continua 21% e mais o imposto do Estado. Cada Estado cobra um imposto. Na Flórida, por exemplo, é 5,5%. Então, como é que se faz a compra do imóvel? Compra-se o imóvel, no momento da venda, vamos imaginar que, depois a gente fala sobre a renda de aluguel, vamos imaginar que não teve renda de aluguel, o indivíduo comprou por 300, vendeu por 500. Então, sobre esses 200 mil, ele tem que pagar um imposto. Se tiver nessa estrutura, ele paga os 21% e mais os 5,5%, vamos dizer então 26,5%, a grosso modo. Aí ele paga esses 26,5% do dinheiro que sobrar, antes dele mandar para a companhia offshore, ele deve liquidar a corporation e depois ele pode mandar o dinheiro para offshore, porque durante a operação, se essa pessoa
mandar dinheiro para offshore enquanto a corporation não foi liquidada, paga-se um segundo nível de imposto que é de 30%, chama-se o branch profit. Então, o ideal é isso, tenha na empresa corporation, paga-se os 21, se tiver lucro, pode ter que acontecer de não ter lucro, ter um lucro pequeno, e encerra-se a corporation, e aí sim se pode mandar todo o dinheiro para a companhia offshore, sem nenhum segundo nível de impostos. Pode seguir, por favor, Belisário. Bom, as outras estruturas para compra de imóveis, só para que vocês saibam, temos a pessoa física direto no imóvel. No Brasil, eu não tenho certeza se o imóvel é sujeito a imposto sobre variação cambial e de investimento, mas então é uma questão a ser checada. Nos Estados Unidos, vai se pagar o imposto de sucessão que nós falamos, sobre os valores que passarem de $60 mil, e tem também um outro imposto que chama FIRPTA. O que é esse imposto do FIRPTA? Como o governo americano não sabe se o estrangeiro vai embora com o dinheiro, sem pagar o imposto que ele devia, quando um estrangeiro, na pessoa física, ou até através da companhia offshore, que nós vamos ver em um minuto, compra o imóvel diretamente, no momento da venda, o IRS, a Receita Federal Americana, vai taxar esse indivíduo em 15% do valor da venda. Então, se ele fez a venda do imóvel dele de $500 mil, então ele vai pagar 15%, ou seja, ele vai deixar $75 mil retido no governo americano. Depois que ele demonstrar que ele pagou os impostos, ou que ele não tinha imposto para pagar, esse dinheiro volta. Agora, eu tive uma vez um cliente que demorou quase um ano para voltar, porque ele ainda pegou pandemia junto, então, às vezes, se a pessoa estiver precisando desse dinheiro, ela não vai ter. E a pessoa física em cima da companhia offshore é a mesma coisa. A única desvantagem é essa do FIRPTA. E também, no momento da venda, ele precisa encerrar a companhia offshore para não pagar aqueles 30% de imposto. E muitas vezes é difícil liquidar a empresa offshore porque ela pode ter outros investimentos. Então, aí a gente volta para a estrutura ideal, que é a pessoa física na companhia offshore, na corporation. A corporation vai pagar aquele 21%, né, de imposto, mais o imposto do Estado. E não fica sujeito a FIRPTA. Por quê? Porque, independente de ser uma empresa estrangeira, que é a dona indireta, como a dona direta do imóvel é uma empresa americana, o IRS não enxerga que o segundo nível do investidor é um estrangeiro ou uma companhia estrangeira. Então, ele não vai estar sujeito a essa retenção dos 15%. Isso é um grande ganho, porque você não tem que ficar sem o dinheiro que lhe pertence por conta de você ter uma estrutura diretamente estrangeira. Pode seguir, Belisário, por favor. Algumas estruturas para ser acionistas da empresa offshore. Veja, se a empresa offshore for detentora do imóvel, ou das obras de arte, ou da conta que tem as ações de empresas americanas, como nós vimos, não há imposto a ser cobrado. Porém, o que acontece? Se a pessoa for dona sozinha dessa empresa e ele vier a falecer, tem que se abrir um inventário no país onde está offshore, seja Bahamas, seja BVI. Nós, infelizmente, tivemos, até o momento, 3 clientes que faleceram de Covid e que as empresas estavam em nome deles. Então, o que acontece nesse caso? Tem que se abrir um processo de inventário. Esse processo demora mais ou menos uns 6 meses, custa, tá? Esses clientes nós estão pagando perto de $15 mil para ter isso resolvido. E aí, vai se esperar o resultado do país onde ele é residente fiscal. E aí sim se vai dar aos beneficiários, né, que estiverem listados nesse vamos dizer assim, que tiverem os beneficiários de fato do país de origem, que vão sair no processo de inventário, eles vão receber tudo. E então a gente recomenda que tenha algum tipo de instrumento, de estrutura em cima da companhia offshore. Um trust pode ser uma das estruturas. O trust, o que é? O trust é uma relação jurídica, onde nós temos a figura do settlor, que cede os ativos ao trust, o trustee, que administra esses bens, e os beneficiários. No caso aqui específico nosso, nós estamos falando de ações de empresas offshore. Então, ações da empresa offshore vão estar embaixo do trust. No futuro, pode-se colocar outros bens embaixo do trust. O trust não tem personalidade jurídica, ele pode ser feito revogável ou irrevogável. A gente sempre recomenda o trust revogável, porque assim a pessoa pode mudar as cláusulas do trust. O irrevogável você não pode mudar, a menos que seja feito em alguns países específicos. Lá eles têm na lei deles pode-se mudar
as cláusulas, mas o patrimônio não volta mais para a pessoa. Então, como é que funciona um trust? O trust, na verdade, nada mais é que um contrato. Então, por exemplo, a pessoa brasileira vai ser o settlor, ele vai ter um trustee, que normalmente é um escritório de advocacia, e aí ele vai dizer, olha, se eu morrer, eu quero que vá tudo para minha esposa, se ela morrer comigo, que vá para os meus 3 filhos em iguais partes, mas até eles terem 25 anos, o meu irmão, o meu advogado no Brasil vai cuidar de tudo, e depois que eles fizerem 25 anos, eu só quero que eles peguem 30%, com 30 peguem mais 30% e com 40 peguem o resto, por exemplo. E o fato de fazer revogável dá flexibilidade. Se amanhã os filhos ficarem muito bem de vida, quem sabe ele pode passar uma geração, tirar os filhos, botar os netos, pode botar um sobrinho que ele quer beneficiar com alguma parte. Os países mais comuns de constituir um trust são Inglaterra, Bahamas, Caimã, BVI e Flórida. Por que eu pus Flórida, não Estados Unidos? Porque no estado da Flórida pode-se fazer um trust tendo a mesma pessoa sendo o settlor e o trustee do trust, ou seja, a pessoa física brasileira, no caso, vai passar os bens e vai poder administrá-los também. E isso no estado da Flórida se permite isso. Então, isso dá também um pouco mais de tranquilidade para a pessoa, porque, apesar de que não há problema de um escritório de advocacia ser o trustee, muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis tendo um terceiro. Então, o trust do estado da Flórida é benéfico para isso. Basta para isso que ele tenha algum contato com a Flórida, que a residência que ele tem para aluguel é da Flórida, ou que a conta dele de banco esteja na Flórida, e uma parte disso. Ele pode ter uma conta em Portugal também, um imóvel em Portugal, mas que ele tenha, em nome dessa companhia, mas que ele tenha uma parte desses bens no estado da Flórida, para fazer sentido. Pode seguir, por favor. Além do trust também, nós temos a fundação, que essa sim tem personalidade jurídica. A fundação tem-se o fundador, né, que é a pessoa que passa os bens para a fundação, o protetor, que vai administrar, se quiser, não é obrigatório ter protetor. E os beneficiários. Muitas vezes o fundador diz, olha, eu vou colocar o meu primo como protetor, porque eu quero que ele administre para o bem dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui. Como eu falei, diferentemente do trust, ela tem personalidade jurídica. Os locais mais comuns de se fazer uma fundação é Liechtenstein, que foi a primeira jurisdição a ter-se fundações. O Panamá, que é muito comum fazer fundações lá, e Belize. Belize é o primeiro país da common law inglesa a ter fundações. A fundação também pode ser revogável ou irrevogável. Então, além do trust, nós temos a fundação para ser vamos dizer assim, a acionista da empresa offshore, para que se evite processos de inventário desnecessários nos países onde a empresa offshore estiver. Pode seguir. Bom, aqui antes das perguntas e respostas, está aqui meu e-mail, meu telefone para quem quiser me contatar. Eu fiz aqui algumas anotações sobre empresas nos Estados Unidos, depois eu vou falar sobre Portugal antes da gente encerrar. Para a pessoa investir nos Estados Unidos, vamos imaginar então que uma empresa brasileira quer comprar uma participação de uma empresa americana. Então, idealmente, como nós falamos nos imóveis, ideal seria ter a empresa brasileira, dona acionista de uma corporation americana, e essa corporation será detentora da empresa americana. Por que isso? Porque entre as empresas americanas, a empresa americana pode remeter a título de dividendos ou de lucros para a empresa americana, e tudo que a empresa americana vai pagar é aqueles 21%, mais o imposto do Estado. Então, quer dizer, o que não deve se fazer, como nós falamos nos imóveis, é durante a operação transferir esse dinheiro para a empresa brasileira, porque senão vai se pagar mais 30%. E a empresa brasileira é considerada offshore para os Estados Unidos, ou seja, se a pessoa vier a falecer, como ele tem bens americanos, que ele tem participação numa empresa americana, ele não vai estar sujeito a pagamento de impostos nos bens dele acima dos $60 mil, porque a empresa brasileira é considerada a empresa estrangeira. Em termos de Portugal, o que eu tenho para falar a vocês, né, como eu disse, eu não sou um expert, mas a gente trabalha com Portugal também. As pessoas que compram imóveis em Portugal e querem fazer isso com crédito, tem um crédito chamado crédito habitação, que é um financiamento, né? Eu queria dizer financiamento, não crédito, perdão. E esse crédito de habitação, que normalmente se consegue para um valor de 60% a 70% do valor da propriedade, num juros de 3% ao ano. Eu conversei hoje com um corretor de imóveis lá especializado em estrangeiros, e ele me deu essas informações.
que acontece? Esse tipo de financiamento só pode ser dado à pessoa física. Então, o ideal é aí que a pessoa faça a declaração de imposto de renda no Brasil, declarando que ela tem um imóvel na pessoa física, para que ela consiga esse financiamento. Se ela for comprar o imóvel à vista, ela pode comprar em nome de uma companhia estrangeira. Agora, é importante também, isso que os advogados dizem, no momento da compra, checar, porque uma empresa offshore, ela, quando recebe, segundo os advogados que eu consultei recentemente, quando ela recebe alguma distribuição de lucro, ela é taxada em 35% em Portugal. Os paraísos fiscais são super taxados, então BVI, Bahamas, todas elas entram nisso. Porém, há empresas, por exemplo, em Malta, que estão no território português, que aparentemente elas não são taxadas. Ela ia ver se ela conseguiu, ela veio aqui e Opa, perguntou. Ricardo, você ficou, eu deixei você mudo sem querer. Por favor, ligue novamente seu microfone, por favor. Ricardo, ligue seu microfone novamente, por gentileza. Acho que deu, né? Isso. Estou de volta. Desculpa. Tá, obrigado. Imagina. Bom, eu não sei até onde eu falei, mas eu estava dizendo que Portugal, quando foram empresas constituídas na Europa, como por exemplo Malta, é um tipo de empresa que aparentemente não se taxa a empresa, pode ser que se taxe depois o indivíduo na pessoa física, quer dizer, obviamente é sempre importante consultar um tributarista, mas as pessoas normalmente fazem isso, elas fazem o investimento através de uma empresa europeia ou uma empresa que tem algum tipo de acordo de bitributação. Inclusive eu perguntei a ele, se uma empresa brasileira resolve investir num negócio em Portugal, como nós estávamos falando dos Estados Unidos, então, segundo ele, ele falou, olha, eu preciso fazer um estudo mais profundo, né? Porque eu conversei com ele meio rapidamente, mas ele tem a impressão que talvez uma empresa brasileira também não pague imposto no nível da empresa brasileira. Então, isso pode ser um dado interessante, onde as pessoas possam checar. Quanto ao Golden Visa, né? Porque muita gente procurava comprar um imóvel para deter o Golden Visa, que é aquele valor de 500 mil euros, eu fui informado que parece que nas regiões de Porto e Lisboa, né, acho que nos subsídios lá, porque Cascais entra também na jurisdição de Lisboa, eles iam fazer, parece que diferente, que eles querem agora incentivar que o pessoal invista em outros locais, tipo Setúbal, ou enfim, outros locais. Quem conhece Portugal melhor que eu, talvez saiba os lugares de investir. Mas Portugal, e agora, para investir em Portugal, o brasileiro, ele definitivamente deveria fazer um investimento também. Se ele vai investir num banco em Portugal, ele deveria investir em nome de uma empresa estrangeira para não ter aqueles impostos todos, né, de variação cambial e de investimento. Agora, é importante consultar um tributarista local para saber qual é o local ideal para que também ele não tenha nenhum problema, não fique sujeito a tributações lá. Sempre importante, pessoal, que vocês consultem os advogados